Queridos, a paz do Senhor para todos. Louvado seja Deus por essa noite, na presença dEle. Aqui estamos para adorá-lo, enaltecê-lo e sermos direcionados por sua palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Nós iremos ler o verso de número 27. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jonatas, a confiança representado nessa noite pelo pastor Israel Moreira, nosso vice-presidente da convenção. Quero louvar a Deus por essa igreja que vai orar por mim. Amém? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Capítulo 8, verso 27. Em seguida, Evangelho segundo escreveu Mateus ainda. Capítulo 14, verso 33. Capítulo 8, verso 27. Assim diz a palavra do Senhor. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 33. Capítulo 14, versículo de número 33. Então os que estavam num barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Queridos, Jesus realizou muitos milagres. Porém, os milagres que estão escritos são lições espirituais para a nossa vida, de como nos portarmos na carreira cristã. Nós sabemos que a vida cristã é um desafio espiritual. O apóstolo Paulo, falando em analogia sobre a caminhada espiritual, ele vai dizer que é um embate, um combate, que nós precisamos vencer dia após dia. Os milagres que estão escritos na Sagrada Escritura servem-nos justamente como exemplos espirituais de como nos portarmos diante dessa caminhada. Porém, quando o milagre se repete, é porque existem coisas no segundo milagre que precisam ser aprendidas, que não foram aprendidas no primeiro milagre. Eu sempre costumo falar que quando o processo se repete na vida de alguém, é porque Jesus quer trazer lições espirituais, lições novas, que naquele primeiro processo a pessoa talvez não aderiu. E isso acontece com alguns milagres da Sagrada Escritura. Se você prestar atenção, Jesus multiplicou os pães e peixes 2 vezes. Então foram 2 lições espirituais diferentes dentro dessas 2 multiplicações. Jesus também acalma a tempestade, o mar, 2 vezes. Então ele traz lições espirituais diferentes dentro desses 2 milagres. E essas lições espirituais, que são poderosas para a nossa caminhada espiritual, elas irão ser aprendidas nessa noite, e eu creio que essa é uma noite de direcionamento de Deus para as nossas vidas, de como passarmos pelas tempestades e permanecermos firmes e inabaláveis. Porque o segredo não é se iremos enfrentar a tempestade ou não. Isso é normal, é da vida cristã. O próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci Porque o segredo está aí. É a forma como nós iremos estar
depois das dificuldades, depois da tempestade, e é justamente essas lições espirituais que o mestre quer nos passar através dessas duas tempestades. Mas primeiro, você que trouxe aí papel e caneta para anotar, se quiser anotar os versículos, é de suma importância. Primeiro, a gente precisa entender o porquê Jesus realizou milagres. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, verso 30. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, verso 30. O texto sagrado diz que Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. O verso 31 diz assim: estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então os milagres de Jesus é a corroboração que ele é o Cristo. Isso é muito poderoso, queridos, porque Jesus era visto por alguns como um rabi, como um professor, como apenas aquele que ensinava alguma coisa. Porém, quando ele realizava os milagres que estavam em consonância, em ligação, em conexão com o Antigo Testamento, com aquilo que se falava sobre o Cristo, com aquilo que os profetas falavam sobre aquele que seria o Messias, ao realizar este milagre, Jesus está afirmando a sua identidade espiritual. Ele está se revelando como Cristo. Ele está se revelando como Messias. Quando Jesus curava os cegos, quando Jesus curava os paralíticos, quando Jesus acalmava a tempestade, a sua identidade está sendo corroborada por esses milagres. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando a gente faz uma análise do contexto histórico, de quando Jesus apareceu no cenário histórico, a gente percebe que muitos outros Messias tinham sido apresentados. Cerca de 2.000, segundo Eusébio de Cesareia, já tinham sido apresentados como Messias. Porém, nenhum realizava os milagres na intensidade que o Mestre Jesus realizava. É tanto que houve um tempo que os próprios fariseus, ao ouvi-lo ministrar a palavra, falava: esse não é comum, tem alguma coisa diferente nele. Ele fala como se tivesse autoridade naquilo que estava falando. Porque Jesus não era apenas um professor. Jesus é o Cristo. Vamos repetir isso? Jesus é o Cristo. Por que é interessante afirmar isso? Houve desde a época dos apóstolos, século I, um grupo chamado de arianos, que queria desmistificar a deidade de Cristo e afirmava que, na verdade, Jesus era um profeta, era um professor, mas não era o Deus encarnado, porque Deus não poderia se materializar, porque a matéria é ruim, a matéria não serve, apenas o Espírito serve. Só que quando Jesus encarnou, na linguagem do apóstolo João, capítulo 1, verso 1, João diz que o verbo se fez carne. E o radical original ali quer dizer que o Todo-Poderoso se vestiu da humanidade. Na linguagem de Paulo, diz que ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de homem. Quando Jesus se vestiu dessa humanidade, ele estava mostrando que era possível salvar a matéria através do espiritual. E como isso é possível, pastor? Isso é possível através da ligação, que é Cristo. A ponte é Cristo. Não tem outro meio, não tem outro canal, não tem outra ponte a não ser o Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que quer criar outros métodos de salvação.
quer colocar outras pessoas no lugar de Jesus. Mas eu quero lhe dizer, o único e verdadeiro que pode levar ao Pai é o Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo. É Jesus. Então os seus milagres é justamente para corroborar a sua deidade, a sua missão como Messias, como o Cristo. E sabe o que é interessante, querido? Quando a gente faz uma análise dos contextos do milagre de Jesus, Jesus realizou muitos milagres em Israel, mas poucos judeus entendiam, tinham a visão de quem era Jesus. Poucos judeus, poucos. A visão de Jesus como Messias, ela vai ser vista primeiro entre os gentios, aqueles que não eram judeus, porque tinha gente que seguia Jesus, mas acreditava que ele era apenas um rabino, um professor diferenciado. Só que naquele cenário da mulher cananeia, quando a mulher cananeia, ela vem ao encontro de Jesus, e o texto sagrado diz que ela saiu das regiões de Tiro e Sidom, que são regiões gentílicas, e Jesus está dentro do campo geográfico do gentio. Quando ela está saindo, ela sai declarando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse título, Jesus, filho de Davi, não era dado a um rabino, só era dado, entregue àquele que seria o Messias, o Cristo. Então a mulher cananeia está dizendo: eu sei que tu não és apenas um professor, eu sei que tu és o Cristo, o Messias prometido pelo Deus Todo-Poderoso. Ela está declarando: eu sei, Senhor, que em ti pode haver misericórdia, porque misericórdia é um atributo divino. A gente pode ter compaixão, mas misericórdia é um atributo divino. E quando ela diz assim: eu sei que tu pode ter misericórdia, a palavra misericórdia, no seu radical, é a mesma palavra. É a mesma palavra do que útero materno, porque da mesma forma que o útero materno protege um embrião, assim é a misericórdia de Deus. Ela nos protege, ela nos guarda, ela nos guia. Aquela mulher está dizendo: eu sei que tu és Deus e eu sou protegida pela tua misericórdia. Eu sou protegida por tua graça. Ela está se colocando no lugar de alguém que precisa do Cristo, da salvação. Irmão, dentro da linguagem de Paulo, a mulher cananeia, ela foi o primeiro zambujeiro bravo. Sabe o que é zambujeiro bravo? Zambujeiro bravo é uma árvore que não serve para nada, que não presta para nada. Pastor Marcílio é professor e poderia nos ensinar bem melhor sobre isso. Ela não serve para nada. Só que o texto sagrado diz que o zambujeiro bravo, que somos nós, os gentios, foi enxertado na oliveira verdadeira. Oh, glória a Deus. Quem foi enxertado aqui, irmãos? Quando a gente foi enxertado na oliveira, a gente passa a ser participante de tudo que flui da oliveira verdadeira. Quem não servia passa a servir. Quem não tinha valor algum passa a ter valor algum. Alguém poderia ter olhado para você há 2, 3 anos atrás, quando você não tinha Cristo na sua vida, e teria dito: não serve. Mas quando você foi enxertado em Jesus, você passou a ser herdeiro, sacerdote, protegido, filho de uma aliança eterna em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Quando Jesus atende a mulher cananeia, ele está revelando para aquela mulher: existem pessoas que vão ser enxertadas em mim, e você está abrindo o caminho. Então todo o milagre que Jesus realizou para corroborar a sua deidade, a sua missão como Cristo. E o milagre da tempestade, pastor, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 27. Queridos,
entender a tempestade que Jonas enfrentou é fácil. É fácil compreender a tempestade, pastor Moisés, que Jonas enfrentou. Porque era a tempestade que estava vindo sobre um desobediente. Sim ou não, igreja? Sim. Jonas estava fora do propósito de Deus, daquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Deus disse: Jonas, levanta-se e vai à cidade de Nínive e prega contra a cidade de Nínive. Jonas pega um caminho totalmente contrário da cidade de Nínive. Ele compra uma passagem para Tarsis. E quando ele chega no navio, ele desce para o porão e vai dormir dentro do porão. Então, quando Deus manda a tempestade no barco que Jonas está, a gente compreende, a gente entende. Porque é a tempestade sobre a vida de um desobediente. E deixa eu liberar algo aqui. E não fique com raiva de mim não, porque é a palavra de Deus. Tem muita gente que está passando por tempestade e está chamando isso de prova. Mas na verdade é porque está na direção errada daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E Deus está dizendo: volta para a direção que a tempestade para. Volta para o centro da minha vontade, que eu vou parar essa tempestade. Mas irmão, nem toda tempestade é sinônimo de prova não. Às vezes é Deus nos freando para que a gente volte para o propósito dele. Mas nessa noite, em nome de Jesus, quem estiver fora da direção vai voltar para a direção, porque o lugar que Deus te plantou é o lugar onde você vai permanecer e não vai sair de lá por causa de ventos contrários. Deus quer que você fique no lugar que Ele te plantou, que Ele te colocou. E não adianta fugir dos desígnios de Deus, porque quando Ele quer realizar algo, Ele realiza. Jonas está fora e Deus manda uma tempestade tão forte. E eu acho interessante que o texto diz que a tempestade era direcionada para o barco. Sabe o que Deus queria? Deus queria frear o barco. Frear. E os marinheiros que estavam dentro do barco perceberam que aquilo era tão diferente das tempestades que eles já tinham enfrentado, que eles começaram a lançar sorte para saber o que estava acontecendo, porque eles sabiam, pastor Amauri, que aquilo ali não era natural, era sobrenatural. Eles sabiam que aquela tempestade ali não era uma tempestade vinda de forma natural. E quando ele começa a lançar sorte que cai sobre Jonas, sabe o que é interessante, irmãos? A pergunta que os marinheiros fazem a Jonas, dentro da tempestade: quem és tu? Qual é a tua ocupação? Quem é o teu Deus? De que povo és? Essa pergunta não era para ser feita na tempestade. Essa pergunta era para ser feita antes de Jonas subir ao barco. Eu vou repetir. Essa pergunta era para ter sido feita antes de Jonas subir ao barco. Porque teria evitado toda a tempestade, querido. Tem muita gente vendendo passaporte para a gente entrar na sua vida e não sabe nem quem é. Senta à mesa, às vezes, para se relacionar, cria alianças e não sabe nem quem é. Você precisa saber se a pessoa está debaixo do mesmo propósito que o seu, se a pessoa serve ao mesmo Deus que o seu. Se não serve, se não está debaixo, quebra essa aliança hoje. Você pode dizer isso para alguém? Olhe para alguém e diga: se alinhe, não, mais forte, se alinhe com pessoas que estão debaixo da mesma visão que você. Porque se um cair, o outro levanta. Se um ficar fraco, o outro fortifica. Se um tentar parar, o outro vai dizer: avança, porque está debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você abrir caminho e tirar pessoas que não estão debaixo da mesma visão, Deus vai mandar pessoas debaixo do mesmo propósito que serve a Ele para andar lado a lado com você. Deus vai mandar. Eu liderava uma congregação lá de Igaraçu, da Rede Esperança. Tinha uma jovem lá que estava se relacionando com um menino não evangélico.
E ela veio me pedir um conselho. Eu digo, olha, minha filha, a palavra de Deus diz que as trevas não se misturam com as luzes. Não tem comunhão entre trevas e luz. Mas é uma escolha sua, eu não posso intervir nisso. E ela continuou com o tempo, mas com o tempo ela parou. E quando ela parou, Deus mandou uma pessoa para ajudar ela. Da mesma igreja, servindo a Deus. Hoje é um casal que serve a Deus, que faz a obra. Porque quando a gente obedece princípios, o reino de Deus se movimenta sobre as nossas vidas, irmãos. Eu quero que você levante a sua mão para os céus em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor nessa noite: eu irei enviar pessoas debaixo da minha visão para te acompanhar. Eu irei enviar pessoas debaixo do mesmo propósito, que vai caminhar contigo e vai te auxiliar na caminhada. Não será peso para você, será alívio para a sua vida, porque eu estou enviando pessoas que estão chamadas por mim. Tira o Jonas do teu barco hoje. Você tem coragem de dizer isso para alguém? Diga: tira o Jonas do teu barco hoje. Oh, glória a Deus. Sabendo que Jonas era o que estava fora do propósito de Deus, porque Jonas falou: está acontecendo tudo isso aí por minha causa, é culpa minha. Eu sirvo, olha o que Jonas vai dizer, irmão: eu sirvo ao Deus da terra e do mar. Irmão, Deus estava usando o que para parar Jonas? O mar. Jonas estava fugindo por onde? No mar. Porque tem muita gente que é bom de discurso, mas é ruim de atitude. Tem muita gente que sabe o que é para fazer, mas não faz. Ele está dizendo: eu sirvo ao Deus do mar, e está fugindo pelo mar. Aí sabe o que os marinheiros fazem? Você pensa que os marinheiros pegaram Jonas e jogaram na primeira oportunidade? Não. O texto diz que os marinheiros olharam para Jonas e disseram: fica aí. E começaram a remar para procurar a terra mais próxima. Só que o remar ali no original muda do remar do início, porque o remar ali no original, depois que eles descobrem que Jonas é o desobediente, o termo remar ali é como se ele estivesse cavando em terra, para ilustrar a dificuldade que estava. Porque caminhar com desobediente, irmãos, gera dificuldades na caminhada. Eu vou falar, eu vou entregar. Tem gente que não cresce, que não prospera, porque está caminhando com desobediente. Está sentando à mesa com pessoas que só fazem falar contra, irmãos. Tem gente que senta, que parece que traz uma carga negativa para o ambiente. E você não sabe porque a sua vida está paralisada. Quebra essa aliança nesta noite. Quando alguém sentar à mesa e vier falar da igreja, vier falar do ministério, diga: aqui não, eu estou caminhando em direção à voz do Deus Todo-Poderoso, e não tem espaço para desobediente aqui. Não tem. A dificuldade do caminho é maior. E eles quase perderam o barco por causa de um desobediente. Repita comigo: os marinheiros quase perderam o barco por causa de um desobediente. Entender essa tempestade é fácil. Agora, entender a tempestade do capítulo 8 é que é difícil. Por quê? No capítulo 8, os discípulos estão cumprindo a palavra de Deus. Pastor Moisés, eles receberam a direção de Jesus. Porque tem hora que Jesus nos dá uma direção e a gente passa por tempestade mesmo debaixo da direção de Jesus. Sim ou não, igreja? Sim.
Porque Jesus ele tem uma reunião com os discípulos na primeira tempestade, e antes de subir ao barco, Jesus diz: ide e atravessai para o outro lado. Jesus está dizendo: não importa o que vai vir, o que vai aparecer, vocês vão chegar do outro lado. Oh, glória a Deus. Jesus já tinha visto a tempestade, mas Jesus está dizendo: olha, pode vir o que vier, o destino de vocês é do outro lado. Pega na mão de alguém, em nome de Jesus, e profetiza isso para a vida dele e para a vida dela. Pode vir o que vier, o teu destino é o outro lado. Levante-se o que se levantar, você vai chegar aonde Jesus. Oh, glória a Deus. Tem gente que pensa que você vai parar no meio do caminho. Vai não. Você vai chegar onde Jesus determinou para a sua vida. Isso é para quem crê, irmãos. Tem gente de longe vendo a tempestade que você está enfrentando e está dizendo: o barco vai se destruir aí. E Jesus está dizendo: vai não. Ela está sendo guiada, ele está sendo guiado por uma palavra que eu liberei sobre a vida dele. Quem crê nisso nessa noite? Não levante a sua mão em nome de Jesus. Deus está te dando estrutura para suportar esse processo, porque você vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Tem muita gente querendo que você pare no meio do caminho, mas recebe graça, recebe a presença nesta noite que está dizendo: avança e cumpre aquilo que eu liberei sobre a tua vida. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Ele está nos fortificando nessa noite. Eu sei que tem crente que está fazendo dificuldades aqui, está tendo dificuldade para cumprir a palavra de Deus. Porque não é fácil estar na direção da voz de Deus. Mas eu quero lhe dizer aqui essa noite: Deus te trouxe para o lugar certo, para a hora certa, porque Ele está trazendo alívio dentro desse processo. Não pula do barco, irmãos, porque é com esse barco que você vai chegar aonde Jesus determinou que você chegasse. Jesus diz: ide e atravessai. E ele sobe para o barco. O texto sagrado diz que ele foi dormir na polpa do barco em cima de um travesseiro. Olha como a Bíblia é específica. Jesus foi dormir na polpa do barco em cima de um travesseiro. Só que quando eles chegam, em determinado momento, no Lago da Galileia, o Lago da Galileia, na verdade, não é um mar. Essa tradução ela está errada. É apenas um lago. 14 de comprimento com 11 de largura. Mas a questão do Lago da Galileia é que ele se localiza em áreas vulcânicas. Então é rotineiro ter tempestade no Lago da Galileia. Sempre se tinha. Mas na proporção que era aqui, era diferente. Porque o texto diz que o vento era direcionado para o barco. Havia uma ação demoníaca nessa tempestade. Porque o texto diz que Jesus repreendeu o vento. E o termo repreender ali só é usado na Sagrada Escritura em caso de ação demoníaca. Havia uma ação do inimigo para quebrar a palavra de Jesus. Mas maior do que a ação do inimigo é quem estava dentro do barco. Levante a mão para os céus, que isso é profético. Isso desceu agora, irmãos. Tem coisas que tem gente preparando para dar errado na tua vida. Prepararam até ferramenta, oferenda. Mas maior é quem está dentro da tua casa, no meio da tua família. É Ele que te guarda na frente, atrás, na direita, esquerda. E eu quero profetizar debaixo desta palavra nesta noite, que ferramenta nenhuma preparada contra a tua vida, oh glória, prosperará, porque maior é o que está conosco.
Isso é para quem crê nessa noite. Me camanda lá baragas. Mas pastor, as investidas são grandes. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você. O Jesus que te deu a ordem, Ele não apenas dá a ordem, Ele também caminha contigo. Guarda a tua noite, guarda o teu dia, guarda o teu deitar, guarda o teu levantar. Ô irmão, se eu fosse você, eu abria a boca para adorar nessa noite, porque Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: é eu que te protejo. Confia na minha palavra. Confia nos meus decretos. Remianta, socomonte, rebaragas. Confia naquilo que eu liberei para a tua vida. Confia. A gente precisa ter confiança na palavra que Ele liberou sobre nós. Quando a tempestade vier, a gente precisa confiar nele. Porque quando a tempestade chega, Jesus está na polpa do barco, dormindo num travesseiro. Repita comigo: Jesus está dormindo no travesseiro. Irmão, quem é pescador aqui sabe. Quando alguém quer dormir dentro do barco, dorme em cima das redes, dorme no barco, Adgilson. Mas Jesus levou um travesseiro para dentro daquela tempestade. É como se Jesus dissesse assim: eu vou preparar um lugar de descanso dentro dessa tempestade. Você crê nisso nessa noite? Tem um lugar de descanso preparado para a sua vida. Ô irmão, vai parecer loucura, mas é o meu jeito de pregar. Eu fui criado dentro de oração, me tolere. Deus está liberando travesseiros espirituais, lugares de abrigo dentro da tempestade. Isso é para quem crê nessa noite. Manda lá. Tem gente esperando você correr louco pela cidade de Barreiro de um lado para o outro. Ou tem gente esperando você ficar em cima de uma cama depressivo, com síndrome do pânico, sem saber o que vai fazer. Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu já preparei um lugar de descanso para a sua vida dentro dessa tempestade. Ai, me canta lá, sonda lá, baragas. Pega no ombro de alguém em nome de Jesus e libera essa palavra. Tem um lugar de descanso. Tem um lugar de descanso preparado para a sua vida. Não se desespere. Há um lugar de estrutura, de equilíbrio que Jesus preparou dentro dessa tempestade para a sua vida. Labaragaçou, manda labaracia. Biandaçou, manda labaragacei. Ei, camando solda, biandacei. E que lugar de descanso é esse, Leandro? O profeta Isaías vai dizer: e aquele varão será como um abrigo no meio da tempestade. Sabe quem é o descanso? É a presença de Jesus. É a presença de Jesus. É quando a gente está, pastor Moisés, quase parando sem força. Aí Jesus disse: se abriga na minha presença, filho. Se esconde na minha presença, filho. Porque nenhum inimigo vai ousar te atacar novamente. Você está guardado. Você está protegido. Pergunte: qual é o segredo? Que a Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Aquele que habita. Habitar
não são aqueles que estão de passagem. Porque tem gente que só entra na presença quando está no aperto, na tempestade. Aí Deus nos traz para esse culto da palavra para dizer: você precisa habitar. No dia bom você está habitando, no dia mau você está habitando. E quando chegar o dia mau, a sombra do Onipotente vai trazer descanso. Você crê nessa noite? Está sendo liberado o descanso para a sua vida, para a sua alma. Está um alívio descendo aqui, uma brisa suave passando aqui, irmão. Isso é para quem crê, isso é para quem é espiritual, irmão. O nosso culto é espiritual. Eu estou sentindo, presbítero Jails, que uma brisa suave está passando aqui e Deus está trazendo descanso. 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 Abre a boca para adorar isso. Abre a boca para adorar isso. Deus está trazendo alívio. Mas pastor, estou ouvindo vozes contrárias. Vai ter descanso hoje. O espírito de loucura que estava cercando alguém na transmissão, receba esta palavra nesta noite, porque está descendo uma ordem de Deus. Eu estou colocando limites. Eu estou colocando limites na ação do inimigo. Na sua vida vai ter descanso. Ai, Mica, manda lá baragaçou, manda lá rai. Por que Deus permite as tempestades? Para a gente lembrar que Ele está no barco. Leia o texto. Os discípulos, enquanto tinham um barco, e o barco era o ponto de equilíbrio dos discípulos, e eles estão tirando as águas que estão entrando no barco, eles estão só remando e tirando as águas. Eles ainda estão com o seu ponto de equilíbrio. Só que quando ele perde o ponto de equilíbrio, que o barco já está sendo coberto pelas águas, o texto diz: e aproximando-se de Jesus, o despertou. Sabe qual é o teu segredo na tempestade? É porque você se aproxima de Jesus. É porque essa luta vai te empurrar para os pés de Jesus. É porque essa dificuldade não vai te paralisar, vai te trazer para mais próximo dele. Porque sabe quem pode resolver essa situação? É Jesus. Tem gente que está aqui essa noite, que o ponto de equilíbrio dela, que foi o homem, que às vezes prometeu algo e não cumpriu, já foi coberto pelas águas. Aí Jesus está dizendo: se aproxima de mim, que eu tenho uma chave para parar essa tempestade. Se aproxima de mim, porque eu sei aonde é a origem do problema. Porque o texto diz, irmãos, que quando despertaram Jesus, Jesus se levantou. E ele fala primeiro com o vento. Pergunte por quê. Não, mais forte, pergunte por quê. Porque toda tempestade, ela tem origem no vento. E Jesus sabe a origem da tempestade. E ele fala justamente com aquilo que trouxe, que originou a dificuldade. Essa é uma palavra profética para vidas aqui essa noite. Jesus está liberando uma palavra sobre a origem dos teus problemas hoje. Talvez você não sabe qual é. Talvez você já enfrenta uma luta e não sabe. Pessoas que carregam traumas e não sabem. Pessoas que estão aqui e têm dificuldade para crescer espiritualmente por causa de coisas antigas na sua vida. A Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu estou liberando uma palavra na origem hoje. Eu estou tirando a raiz do problema hoje. E não ficará sequelas. Ô irmãos. Pastor Israel, quando Jesus faz um milagre, Ele nos entende até quando a gente não se entende mesmo. A mulher cananeia,
Ela chega para Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de... Tem misericórdia de... Mas o problema era ela? Não. Era a filha que estava enferma, e a enfermidade era proveniente de uma ação demoníaca. Havia uma ação do inimigo na casa da mulher, mas ela está dizendo: Jesus, tem misericórdia de... Aí Jesus olha e diz: eu sei onde é a origem do problema, e a minha voz vai lá na origem. O texto diz, está escrito, irmãos, está escrito, é a palavra. O texto diz que naquela mesma hora, enquanto a mulher estava conversando com Jesus aqui, a sua filha ficou sã, e a palavra sã é totalmente curada. Jesus curou o físico, curou o emocional e curou o espiritual da menina. O milagre foi completo. Oh glória, levante uma, não levante as duas mãos em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor: a palavra que eu estou liberando hoje vai trazer um milagre completo na tua casa, na tua família, no teu corpo, na tua mente. Não sou eu, é o Senhor Jesus que está liberando sobre a tua vida. Trará descanso para a sua mente aquilo que eu estou fazendo nesta noite. Enquanto você está na minha presença, eu estou trabalhando dentro da tua casa hoje. Tem coragem de adorar a Ele dentro da luta aqui essa noite? Mas irmão Leandro, o senhor não sabe como está a minha casa. Adora, querido, adora, porque o milagre pode ser liberado, como foi na mulher cananeia. Enquanto ela conversa com Jesus aqui, o milagre está acontecendo lá do outro lado. Jesus está operando lá do outro lado. E eu vim aqui essa noite para lhe dizer: tudo que está fora do lugar, não se preocupe. Quando a voz for liberada, vai ficar no lugar, por é que é Ele que faz. É Ele que opera. É Ele que opera. Ele se aproxima de Jesus: desperta-nos, porque iremos perecer. Olha o que é interessante, irmãos. Em outra oportunidade eu falo sobre a segunda tempestade. Mas olha o que é interessante. Jesus se levanta, dá ordem ao vento, olha para o mar e diz: mar, se aquieta. Sabe como era usado esse se aquieta pelos judeus na época de Jesus? É como se tivesse um menino correndo na igreja aqui, e o pai do menino chegasse para ele e dissesse assim: te acalma, fica quieto. É como se um pai estivesse falando com o seu filho. Jesus está dizendo para o mar: se aquieta, porque quem tem o controle de ti sou eu. Tu és criação minha. O que estava trazendo medo sobre os discípulos estava no controle de Jesus. Se tem uma coisa que nunca foge do controle de Jesus, é as nossas vidas. Você tem dono. Eu vou repetir: você tem dono. Tem gente que se levanta contra você e não sabe, mas você é menina dos olhos de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Deus está falando com o crente, está dizendo: não se preocupa com a ameaça de alguém. Eu sou o general de guerra que vou me colocar na frente da tua casa nesta noite e vou dizer: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Tem gente que olha para você e pensa que é com teu braço, mas não é. É com a força dele, é com a estratégia dele, é a ferramenta dele.
Tem coragem de dizer para alguém, diga, você tem dono. Você tem dono. E o teu dono manda no mar, manda no vento. O exército de Israel, quando voltou do campo de batalha, vitorioso, o exército comemorando lá na frente, Davi, olha e disse, se não fora o Senhor nosso Deus, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Sabe o que é engolir vivo, irmão? É matar os poucos para ver agonizando. Essa é a vontade do inimigo. Mas todas as vezes que ele tenta, o Todo-Poderoso diz, aqui não, aqui não, aqui tem dono, é propriedade minha. É Micamanda Labaragas. Eu vou ministrar porque é profético. É Micanda Labaragacia. Tem gente da tua casa que nem merece, porque está fora da presença, mas Jesus está guardando por causa de ti. Já estava preparado, 7 palmos abaixo, e Jesus disse, ela não, porque a promessa sobre a vida da minha filha vai ser ampliada para ela, para ele. Eu vou guardar por causa da promessa. Abre a boca para adorar isso. Abre a boca para adorar isso. Deus te trouxe aqui para dizer, você está guardado, você está protegido. Esse barco não vira, minha filha. Esse barco não vira, eu estou dentro dele. É a minha presença que está guiando, que está guardando, que está protegendo. Enquanto alguém está pensando que vai despedaçar, eu vou fazer chegar do outro lado. Encerro aqui. Ei, comande o som da labaragacia. Sabe o que é interessante? Que o texto diz que chegando do outro lado, amarraram o barco em terra firme. Porque alguém poderia até dizer, eles até vão chegar do outro lado, mas o barco não vai suportar. O barco vai se quebrar. Aí Jesus, contra toda a lógica, presbítero Juarez, contra toda a lógica, eles vão chegar e o barco vai ser amarrado em terra firme. Dessa tempestade não haverá sequelas, assim diz o Senhor. Dessa tempestade não haverá sequelas, assim diz o Senhor. Se você pode, você fecha seus olhos essa noite, porque Deus está ministrando aos corações aqui. Tem gente que pensa que você vai até passar, mas vai passar com sequelas, não vai ser mais a mesma pessoa. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, se prepare para chegar exatamente aonde eu liberei para a sua vida e amarrar o barco em terra firme. Isso fala de estrutura, isso fala de equilíbrio. É Deus dizendo, depois da tempestade eu vou trazer estrutura, eu vou trazer equilíbrio, eu vou colocar o barco em terra firme, porque o barco está sobre o meu comando, e aquilo que está sobre o meu comando não será destruído. Assim diz o Senhor. Nesta noite se prepare, porque como está escrito, depois da tempestade seguiu-se uma grande bonança. E o que é bonança, Alejandro? É paz depois de uma guerra. Fica vivo na guerra, crente, porque depois dessa guerra haverá uma paz, haverá uma tranquilidade,
Pega na mão de alguém em nome de Jesus. Segura, segura. Eu quero orar por tua vida nessa noite. Se você puder ficar de pé, pastor Israel, me permita. Se você puder ficar de pé, pega na mão de alguém e segura. Deixa eu orar por tua vida, querido. A tempestade é grande. Quantas vezes você já pensou em pular do barco? E você olha e diz, vai naufragar. Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu já preparei um caminho nessa tempestade. Em onde eu sou me quinte, alabaragassou mandalabaragas. Ei, como onde eu sou mandalai que me se abriga na presença dele nessa noite. Se abriga na presença dele nessa noite. Isso. Convida a presença dele nessa noite. Isso. Convida a presença dele para dentro dessa tempestade nessa noite. E diz: olha, Jesus, eu te apresento a batalha que eu estou enfrentando hoje. Eu te apresento a luta que eu estou enfrentando hoje. Enquanto você apresenta essa batalha, vai recebendo alívio, vai recebendo a estrutura. Porque tem gente pensando que você vai morrer no processo, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu já preparei as cordas espirituais, que os barcos serão amarrados em terra firme e não será destruído. Assim diz o Senhor nesta noite. Ele me anda lá baragas. Me ouva lá e me cante, eu sou mandalabaragacia. O vento que está ao contrário hoje, o vento que está ao contrário hoje, vai ser usado para fazer o barco chegar em terra firme. O que alguém está olhando e está dizendo vai paralisar, Deus está dizendo: eu vou usar como estratégia para levar o barco até onde eu quero. Ei, me ouço, me encante, eu sou minha. Você crê nisso? Ei, sou isso. Tem um vento de Deus soprando aqui essa noite. Mas não é vento contrário. É vento de ajustes. É vento que está trazendo coisas de volta. Abre a boca, crente. É vento que vai trazer as coisas para o seu lugar, pastor Moisés. Eu sinto o vento de Deus sendo soprado aqui nesta noite. Enquanto sopra, abre a boca para adorar, porque quem está usando o vento é Ele. Aleluia, permaneça em pé, nós já iremos para casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Bota a programação da semana aqui, eu acho que deve ter aí. Aleluia, Jesus. A igreja pode ir glorificando, a gente vai para casa glorificando a Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus, Senhor. Meus irmãos, amanhã culto nas congregações. É a Viva Esperança, é isso? A Viva Esperança nas congregações. Sexta-feira, clamor da esperança. Glória a Deus. E domingo, o culto normal. Sábado, a mini vigília, né? Parece que é de 9 até a meia-noite. 10 à meia-noite. 10 à meia-noite. Amém? Tem aniversariante? Tem não? Tem? Quem é que está aniversariando? Meu nome dela?
Amém? Glória a Deus. Vamos orar por ela. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcílio, ora aqui pelo aniversariante e também pelo sábado à noite, é isso, né? Sábado à noite, a partir das 19 horas, culto de talento das crianças, do departamento infantil. Mas os pais podem vir também, amém? Pais, tios, glória a Deus. Tem alguém para Jesus, meus irmãos, nesta noite? Se tiver alguém para Jesus, venha. Jesus te ama. Aproveite a oportunidade. Glória a Deus. Ele quer entrar no teu barco. Ele quer fazer morada na tua vida, na tua alma. Amém. Pastor Marcílio, ora aqui pelos aniversariantes e pelo final do trabalho. Salmo 20, verso 5 para aniversariante, né? Nós nos alegraremos pela tua salvação, em nome do Senhor arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor os sonhos, os objetivos, amém? Quantos mais necessitam oração? Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti, Senhor, por esse trabalho maravilhoso, quando o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, ó Deus, de aprender mais da Tua palavra. Agora, Senhor, abençoa de uma forma extraordinária aniversariante. Senhor, continua abençoando sua vida. Aleluia. Traz tudo, Senhor, dos desejos do seu coração. Abençoa, Senhor, toda a família em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, da mesma forma que o Senhor tem nos trazido, Senhor, porém de forma diferente, cheios, renovados da Tua palavra. Desde já, continua conosco, certo da vitória. Te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas, se é verdade, e todos digam. Se confraternize e dê a paz do Senhor em nome de Jesus.